Se você pensa que os políticos brasileiros agem por improviso ou acaso, prepare-se para descobrir que nada é por acidente. Nicolau Maquiavel, há mais de 500 anos, já havia descrito em O Príncipe as estratégias que garantem a conquista e a manutenção do poder. E o mais impressionante é que, quando olhamos para Brasília, percebemos que cada movimento, cada discurso e cada aliança segue exatamente os princípios maquiavélicos. Neste vídeo, você vai conhecer as 5 estratégias que todo político brasileiro usa, mesmo sem admitir, para manipular, conquistar e manter sua posição no jogo do poder. Parecer virtuoso, mesmo não sendo... Entre todas as lições de Nicolau Maquiavel, talvez a mais importante seja esta. Não é necessário que o governante seja bom, honesto ou leal, basta que ele pareça ser. O poder, segundo Maquiavel, não se sustenta pela essência, mas pela aparência. E em nenhum lugar essa verdade se manifesta de forma tão nítida quanto na política brasileira. Basta observar os discursos em palanques, as entrevistas televisionadas, as campanhas eleitorais e até as postagens em redes sociais. Todos os políticos procuram transmitir uma imagem de virtude. Falam de família, de fé, de amor à pátria, de compromisso com o povo. Mas nos bastidores, longe das câmeras, muitos desses mesmos líderes negociam interesses obscuros, articulam alianças contraditórias e buscam vantagens pessoais. Maquiavel já sabia que o povo não tem acesso à vida íntima do governante. A maioria só enxerga a fachada. Por isso, o príncipe que deseja se manter no poder deve cultivar a imagem de ser justo, leal e generoso, mesmo que na prática seja cruel, traiçoeiro e mesquinho. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Escreveu ele em O Príncipe. Na política brasileira, isso se traduz em uma realidade quase teatral. Políticos que pregam moralidade em público, mas estão envolvidos em escândalos de corrupção. Líderes que se apresentam como religiosos fervorosos, mas cuja conduta privada contradiz os princípios que defendem. Governantes que se vendem como defensores do povo, mas se aliam a interesses que apenas beneficiam elites econômicas. Esse mecanismo é poderoso porque o povo, como plateia, reage à encenação. Se um líder parece virtuoso, conquista confiança e votos. Mesmo quando a verdade vem à tona, muitas vezes é tarde demais. A imagem já cumpriu seu papel. E quando o ciclo se repete, a população continua acreditando, porque prefere a ilusão de virtude à desilusão da realidade. A virtude maquiavélica, neste caso, não é sobre ser moralmente correto, mas sobre dominar a arte da encenação. O governante eficaz é aquele que sabe quando sorrir, quando chorar, quando erguer os braços diante da multidão. Ele não precisa carregar a virtude no coração, apenas no rosto. No Brasil, a estratégia de parecer virtuoso se perpetua porque ela funciona. E enquanto funcionar, continuará sendo usada como uma das armas mais afiadas do jogo do poder. Na política, parecer é mais importante do que ser. Melhor ser temido do que amado. Entre todas as frases de Maquiavel, talvez nenhuma seja tão famosa quanto esta. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Essa máxima não foi apenas um conselho teórico, mas uma observação prática sobre a forma como o poder é mantido. E quando olhamos para o Brasil, percebemos como essa estratégia continua viva em cada campanha eleitoral, em cada discurso inflamado e até mesmo em decisões de governo. O medo é uma das armas mais antigas da política. Diferente do amor, que é frágil e pode ser perdido rapidamente, o medo cria uma submissão mais estável. O governante que consegue despertar receio em seus adversários e em seu povo reduz as chances de ser desafiado. Não se trata de governar pelo terror absoluto, mas de construir uma aura de força e severidade suficiente para que ninguém queira testar os limites. No Brasil, vemos isso claramente nas campanhas eleitorais. Muitos políticos preferem alertar sobre os perigos que o país enfrentará, caso seus adversários cheguem ao poder, em vez de falar sobre seus próprios projetos.
O discurso é: se o outro vencer, haverá caos. Essa retórica cria um sentimento de urgência e medo coletivo, levando o eleitor a votar não por amor ao candidato, mas por receio do inimigo. Além disso, governos em exercício frequentemente recorrem ao medo para manter o controle. O medo da violência urbana, o medo do desemprego, o medo da inflação ou o medo de perder benefícios sociais são usados como ferramentas para justificar medidas severas. Muitas vezes, até mesmo parlamentares são mantidos alinhados por meio do temor de perder espaço político, verbas ou cargos. Maquiavel diria que o governante prudente deve evitar ser odiado, mas não deve temer ser temido. O amor do povo pode ser conquistado e perdido com rapidez. Já o medo, quando bem dosado, mantém a estabilidade. Essa lógica maquiavélica continua a ser aplicada de forma quase automática na política brasileira, como se estivesse gravada no DNA de cada liderança. E há um detalhe importante: o medo não precisa ser real, ele pode ser apenas uma narrativa. Bastam símbolos, palavras e imagens que reforcem a ideia de ameaça, mesmo que ela não exista em toda a sua intensidade. O importante é que o povo acredite. Assim vemos que a política brasileira segue, passo a passo, a lição maquiavélica. O governante que consegue incutir temor se mantém mais seguro do que aquele que busca apenas ser amado. O medo molda mais votos do que o amor. Trair no momento certo. Se existe uma lição que resume bem a essência da política brasileira, ela é esta: as alianças são temporárias. Maquiavel foi direto ao ensinar que o governante prudente não deve confiar plenamente em ninguém, pois a lealdade na política dura apenas enquanto há interesse em mantê-la. Quando os ventos mudam, o aliado de hoje pode se tornar o inimigo de amanhã, e o adversário de ontem pode se transformar em parceiro estratégico. Na história recente do Brasil, o que não faltam são exemplos dessa dança de lealdades. Presidentes que chegaram ao poder com uma base sólida de aliados e, no momento em que a fragilidade apareceu, foram abandonados um a um. Líderes partidários que trocaram de posição, migrando de governo em governo, sempre em busca de vantagem. Políticos que juravam ódio eterno e meses depois estavam lado a lado em campanhas conjuntas. A traição para Maquiavel não é um erro ou uma falha moral. É uma estratégia. Trair no momento certo pode significar garantir a sobrevivência política, evitar a própria queda e até mesmo alcançar o topo. O governante que hesita em romper alianças por receio de parecer desleal corre o risco de ser engolido por adversários que não têm medo de agir. No Brasil, essa lógica é tão evidente que até o eleitor comum já espera por ela. O povo, acostumado ao espetáculo político, sabe que discursos de amizade e compromissos públicos valem pouco quando comparados ao cálculo frio do poder. Por isso, ninguém se espanta mais quando velhos inimigos se tornam aliados, nem quando amigos próximos passam a trocar acusações. O mais importante é compreender que, nesse jogo, não existe espaço para ingenuidade. Maquiavel alertava que o governante deve estar sempre preparado para trair antes de ser traído. Isso não significa agir de forma impulsiva, mas calcular o momento exato em que a lealdade deixou de ser útil. E a ruptura pode gerar mais ganhos do que perdas. Brasília é o palco perfeito dessa lição maquiavélica. Aqui alianças se formam com abraços, calorosos diante das câmeras, e se desfazem em silêncio nos corredores. E quem sobrevive não é o mais fiel, mas o mais estratégico. A lealdade na política dura até que o interesse mude. Controlar a narrativa. Maquiavel ensinava que o poder não se mantém apenas com espadas ou exércitos, mas principalmente com palavras. O governante que controla a narrativa controla a imaginação do povo, e quem controla a imaginação do povo governa mesmo sem estar presente. Essa lição, escrita no século XVI, encontra em Brasília um palco perfeito de aplicação. No Brasil, as narrativas são cuidadosamente construídas para moldar a opinião pública. Cada discurso, cada entrevista, cada pronunciamento é pensado não apenas para informar, mas para convencer.
Os políticos sabem que a verdade objetiva importa menos do que a versão que consegue ser repetida até parecer realidade. O povo acredita não no que é, mas no que é contado a ele. Essa poderia ser uma das máximas mais úteis para compreender o jogo do poder. As campanhas eleitorais são o exemplo mais óbvio disso. Slogans curtos, frases de efeito, jingles que grudam na mente, todos são ferramentas de manipulação narrativa. Não se trata apenas de apresentar propostas, mas de criar uma história que faça o eleitor se sentir parte de algo maior. O candidato não é apenas um político. Ele se torna um herói contra a corrupção, um salvador da pátria ou o símbolo da mudança. E essa lógica não se limita às eleições. Dentro dos governos, a narrativa também é a arma que sustenta decisões polêmicas. Medidas impopulares são justificadas como necessárias para o bem do futuro. Escândalos são relativizados com frases prontas, como isso é perseguição política, ou a culpa é da gestão anterior. O importante não é a realidade nua e crua, mas a versão dos fatos que será aceita pelo povo. Com as redes sociais, esse poder narrativo ganhou ainda mais força. Hoje não basta controlar jornais e televisões. É preciso dominar hashtags, memes e vídeos virais. A disputa política se transformou em uma guerra de narrativas instantâneas, em que quem falar mais alto e mais rápido ganha a percepção pública, mesmo que a verdade seja outra. Maquiavel diria que o governante, que não entende o poder da narrativa, já está derrotado antes mesmo de subir ao palco. Porque a política, mais do que nunca, é um jogo de palavras. E no Brasil, onde a população consome política como espetáculo, controlar a narrativa é tão importante quanto conquistar alianças. O povo acredita não no que é, mas no que é contado a ele. Aproveitar a fortuna. Para Maquiavel, nenhum governante se sustenta apenas pela própria habilidade. Ele precisa também da fortuna, a sorte, as circunstâncias externas, os ventos da história que abrem ou fecham caminhos. Mas ao contrário do que muitos acreditam, a sorte não é tudo. Ela pode abrir a porta. Mas apenas a virtude, a habilidade, garante que o governante permaneça dentro dela. No Brasil, a política é um campo fértil para exemplos dessa combinação entre fortuna e virtude. Quantos líderes chegaram ao poder não por méritos próprios, mas porque uma crise derrubou seus adversários? E quantos outros, que pareciam derrotados, retornaram com força justamente porque souberam aproveitar um momento favorável? A queda de Collor abriu espaço para Itamar. O impeachment de Dilma catapultou Temer. A prisão de Lula parecia o fim, mas pavimentou seu retorno triunfal anos depois. Cada um desses momentos mostra como a fortuna pode mudar destinos em questão de meses. Mas também mostra que a sorte sozinha não basta. Muitos políticos que tiveram a chance de crescer desapareceram rapidamente, porque não tinham estrutura, alianças ou habilidade para sustentar o cargo. Maquiavel comparava a fortuna a um rio violento. Quando transborda, arrasta tudo em seu caminho. O homem prudente, dizia ele, é aquele que constrói diques e canais antes da enchente, desviando as águas para onde lhe convém. No Brasil, isso significa estar preparado para crises e oportunidades, para transformar o caos em trampolim. Os políticos mais longevos são aqueles que não dependem apenas da sorte, mas que constroem sua base com paciência, aguardando o momento certo de aproveitar a maré. Já aqueles que confiam apenas no acaso, sobem rápido e caem ainda mais depressa. Assim, a fortuna é uma força inevitável, mas não é um destino. Cabe ao governante ter a virtude para moldá-la ao seu favor. Em Brasília, isso é o que diferencia os sobreviventes dos esquecidos. A sorte abre portas, mas só a habilidade mantém você dentro delas. Quem foi Maquiavel? Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, em 1469, em um período turbulento da história europeia. A Itália da época não era um país unificado, mas um mosaico de cidades-estado em constante disputa por poder. Florença, Veneza, Milão, Roma e Nápoles eram polos de influência, que viviam entre alianças frágeis e guerras constantes. Foi nesse ambiente que Maquiavel cresceu e desenvolveu sua visão realista da política. De origem modesta, Maquiavel não pertencia à nobreza, nem era um homem rico. Ele conseguiu ascender graças ao talento
como diplomata e funcionário público. Serviu na chancelaria de Florença por quase 15 anos, viajando por toda a Europa e tendo contato direto com reis, papas e generais. Essa experiência prática, mais do que qualquer estudo acadêmico, moldou sua visão sobre como o poder realmente funciona. Durante essas missões diplomáticas, Maquiavel observou o comportamento de governantes que usavam tanto a astúcia quanto a força para se manter no poder. Ele aprendeu que a moralidade tradicional raramente guiava as decisões dos grandes líderes. O que determinava o sucesso ou o fracasso era a capacidade de agir com rapidez, de manipular circunstâncias e de adaptar-se às mudanças repentinas. Foi também nesse período que ele acompanhou de perto a ascensão de figuras como César Borgia, um dos líderes mais cruéis e estratégicos da época. Borgia era considerado impiedoso, mas também um mestre em manipular alianças e eliminar adversários. Para Maquiavel, ele representava o exemplo perfeito de governante, que usava virtude e fortuna de forma magistral. Maquiavel acreditava que a política não podia ser analisada com ingenuidade. Para entender o poder, era preciso observar os homens como eles realmente são, e não como gostaríamos que fossem. Por isso, sua obra mais famosa, O Príncipe, é tão direta e polêmica. Ela descreve o governante não como um ideal de virtude, mas como alguém disposto a usar todos os meios necessários para se manter no comando. Esse realismo brutal fez de Maquiavel um pensador odiado por muitos e admirado por outros. Alguns o chamaram de demônio, acusando-o de defender a maldade. Outros o reconheceram como um dos maiores analistas da política de todos os tempos. E mais de 500 anos depois, suas ideias continuam vivas, inclusive aqui no Brasil. Para entender o poder, Maquiavel olhou para o homem como ele é, e não como gostaríamos que fosse. A obra e o legado de Maquiavel. Em 1513, após cair em desgraça com a mudança de governo em Florença, Maquiavel foi preso, torturado e exilado em sua propriedade no campo. Foi nesse período de isolamento que escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe. O livro não foi escrito como tratado filosófico, mas como um manual prático para governantes que desejavam conquistar e manter o poder. Nele, Maquiavel rompeu com a tradição dos pensadores clássicos e cristãos. Em vez de descrever como o governante deveria agir com base na moral ou na virtude, ele descreveu como o governante de fato age quando o objetivo é sobreviver no poder. Se fosse necessário enganar, trair, manipular ou até ser cruel, que assim fosse. Para Maquiavel, o julgamento moral importava menos do que o resultado. Essa visão chocou seu tempo, mas também abriu caminho para uma nova forma de pensar a política. Tanto que até hoje, a expressão maquiavélico é usada para descrever ações frias, calculistas e estratégicas. Mas é importante entender, Maquiavel não estava incentivando a maldade gratuita. Ele estava apenas descrevendo a política como realmente funciona, sem ilusões. Além de O Príncipe, Maquiavel escreveu também os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, uma obra menos conhecida do grande público, mas igualmente importante. Nela, ele analisa a República Romana e mostra como o povo também pode ser protagonista na manutenção da liberdade e do poder coletivo. Isso prova que Maquiavel não era apenas um defensor da tirania, como muitos pensam, mas um estudioso da política em todas as suas formas. O legado de Maquiavel atravessou séculos. Suas ideias influenciaram reis, revolucionários, estadistas e até líderes modernos. Da monarquia à democracia, do absolutismo ao populismo, todos beberam, de alguma forma, de sua fonte. No Brasil, suas lições parecem ainda mais atuais. A cada eleição, a cada crise, a cada manobra política em Brasília, vemos a aplicação prática dos conceitos que ele descreveu há mais de meio milênio. E é por isso que, até hoje, Maquiavel continua sendo estudado, debatido e aplicado.
Seus escritos não pertencem apenas ao passado, eles são lentes que nos ajudam a enxergar o presente. E quando olhamos para a política brasileira, percebemos que sua sombra está em cada gesto, em cada discurso, em cada estratégia de poder. Maquiavel não criou a política como ela é. Ele apenas teve coragem de descrevê-la sem máscaras. Agora você sabe, a política brasileira segue os manuais de Maquiavel, mesmo que ninguém admita. Para ser virtuoso, usar o medo, trair no momento certo, controlar a narrativa e aproveitar a sorte. Essas 5 estratégias estão vivas em Brasília todos os dias. E eu quero saber, qual dessas estratégias você acha mais presente nos nossos líderes de hoje? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder os próximos episódios de O Jogo do Poder. Aqui, revelamos como Maquiavel explica o Brasil.